Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos para a nossa revisão. Muito bem, chegou o momento da nossa revisão, então vamos recordar os momentos, mais importantes da nossa unidade. Então acompanhem comigo na tela. Vamos começar falando sobre desconto, E o que é o desconto? Desconto é uma redução no preço de um produto ou serviço. É comumente expresso em termos de uma porcentagem do preço original. Então, toda vez que eu pensar em desconto, eu tenho que imaginar o seguinte: o preço final é igual ao preço original menos o desconto, beleza? Então, toda vez que eu quero pensar em desconto, eu tenho que lembrar que do valor original eu vou descontar, eu vou retirar, um valor, que esse valor será chamado de desconto. E o desconto irá gerar um preço final, ok? Taxa de desconto. A taxa de desconto é a porcentagem pela qual o preço original é reduzido para calcular o preço final após o desconto. Podemos calcular de uma maneira bem rápida. Para isso, basta lembrar que, quando se fala em desconto, subtraímos de 100%. E aqui existe essa regra, O seguinte, o que é que diz essa regra? Toda vez que eu quero determinar a taxa, eu quero determinar o valor do desconto, eu posso usar essa regra. A taxa é igual a 1 menos o percentual que eu quero retirar. Lembrando que esse aqui, esse percentual, eu posso estar trabalhando com ele na forma decimal. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho 19% de desconto, O que isso significa? Significa que vai ser quem? 19 sobre 100. Isso significa 19%. E eu posso escrever isso como sendo 0,19. Tudo bem? Até aí tudo ok. E eu, para usar essa regra da taxa, o que é que eu faço? Eu utilizo o valor em percentual. Então, a taxa de desconto vai ser 1 menos 0,19. Beleza? Então, 1 menos 0,19 vai ficar 0,81. Tá bom? Então, eu posso sempre usar essa regra também. Geralmente, utilizaremos em desconto sucessivo. Até então, vamos deixar aqui só como apoio. E aí, nós temos um exemplo. Em uma padaria, uma torta custava R$ 180. Porém, comprando via aplicativo de desconto, ela passa a custar R$ 136,80. Qual foi o percentual de desconto empregado pelo aplicativo, Então, quanto que ela teve de desconto? Qual foi o percentual? Para isso, a gente vai ter que calcular o valor do desconto. Lembra lá que o preço final, vou botar aqui PF, tá bom? É igual ao preço original, que eu vou chamar de PO, menos o desconto, que eu vou chamar de D. Eu posso reorganizar essa equação, que vai ficar exatamente como? O desconto é igual ao preço original, passando o desconto para o primeiro membro e o preço final para o segundo membro, eu vou descobrir qual é o valor do desconto. Então, muito bem. Então, o desconto é o preço original menos o preço com desconto, ou o preço final, Que nesse caso foi o valor que a pessoa pagou, que foi de R$ 136,80. Então, o preço original era R$ 180, só que ela pagou R$ 136,80, subtraindo eu vou ter um desconto de R$ 43,20. Beleza, até aí tudo ok. É isso que ele quer? Não. Se nós voltarmos aqui, ele quer saber o percentual de desconto. Beleza? Então, vamos lá descobrir o percentual do desconto, que vai ser calculado como? Da seguinte forma: o percentual de desconto
é o valor do desconto, que foi de R$ 43,20, dividido pelo valor original, tá? Pelo preço original. E para escrever na forma de porcentagem, eu multiplico por 100, beleza? Então, R$ 43,20 dividido por 180, eu vou encontrar 0,24. Só que eu não quero o valor em decimal, então eu multiplico por 100. Então, 0,24 vezes 100 é o valor de 24%. Ou seja, o meu valor de desconto, né, o percentual de desconto foi de 24%. Beleza? Então, é como se a loja tivesse anunciado o valor do preço lá vai ser de R$ 180 com 24% de desconto. Então, eu posso usar aquela regra da taxa, como 180 vezes 1 menos o percentual de desconto, que seria 0,24. Beleza? Então, isso aqui ia ficar 180 vezes 1 menos 0,24 vai dar 0,76. Multiplicando por 180, eu vou encontrar exatamente aquele valor lá, R$ 136,80. Ok? Então, essa aqui também, a pergunta poderia ter sido feita dessa forma. Ao invés dele perguntar qual seria o valor do desconto, ele te dizer quanto percentual seria de desconto e pedir para tu calcular o preço final. Portanto, né, o percentual de desconto empregado na compra pelo aplicativo foi de aproximadamente 24%. Tá bom? Aqui, a gente pode trabalhar essa ideia. Sempre a gente vai poder trabalhar essa ideia, né, quando eu quero encontrar o percentual. E sempre que eu quero encontrar o valor, o preço final, eu não posso esquecer o preço final, que eu vou chamar aqui de PF, vai ser o preço original menos o valor do desconto, tá bom? Vou deixar só D. Beleza? Então, sempre eu posso usar essa regrinha. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo, que diz assim, ó. Jussara comprou um vestido que custava R$ 300. Então, como tem a palavra custava aqui, eu já sei que esse R$ 300, ele será o nosso preço original, que eu vou chamar aqui de PO. Na liquidação da loja, o vestido teve um desconto de 20%. Opa! Então, já sei que esse valor de R$ 300 vai ter um desconto de 20%. Então, de 20%. Ela, então, decidiu comprar o vestido durante a liquidação. Além disso, ela tinha um cupom de desconto extra, no valor aqui de 15%. Muito bem, então ela tinha um desconto extra de 15%. Então, aqui, ó. Sobre o valor da compra. Então, observe que o valor era R$ 300. Na liquidação, ela já tinha 20% de desconto e, além disso, ela tem 15%, né, de um desconto extra. Logo, qual foi o valor final que Jussara pagou pelo vestido, considerando o desconto adicional do cupom? Então, gente, quando eu quero calcular o valor final, e aqui eu estou diante de um problema que tem descontos sucessivos. Alguém pode pensar, professor, eu somo 20% com 15%, então vou ter 35% de desconto. Não. Aqui eu tenho que tomar esse cuidado. Eu estou diante de um problema com descontos sucessivos. É o desconto em cima do desconto. E não 35% de desconto em cima do valor original. Tá bom? Então sempre eu vou ter que tomar esse cuidado e muita atenção na hora da leitura. Professor, e como é que eu calculo uma questão que tem desconto em cima de desconto sucessivo? Aí a gente vai ter que lembrar dessa regrinha aqui, ó, do desconto sucessivo, que vai ser calculado da seguinte forma. O desconto, né, que vai ser o valor final, vai ser o valor inicial, o preço inicial, vezes
1 menos o primeiro desconto, vezes 1 menos o segundo desconto. Então, toda vez eu vou fazer essa regra. Professor, e por que isso acontece? Isso irá acontecer porque quando eu calculo, por exemplo, 20% em cima de 300, eu vou ter aqui R$60 de desconto, certo? Então, já não é mais 300, passa a ser 240. E, novamente, eu vou ter mais 15%, não em cima do 300, e sim do 240, beleza? Então, eu tenho que tomar esse cuidado, então, por isso eu não posso dizer que é 35% de desconto. Então, vamos lá calcular. Então, o valor final, né, é o que ele pergunta, vai ser 300 vezes 1. Lembra da regra lá da taxa? A taxa é igual a 1 menos o valor do desconto, que é 20%, vezes 1 menos o segundo valor do desconto, que é 15%. Então, vai ficar como 1 menos 20%, eu sempre vou escrever em porcentagem, tá bom? Para ficar mais interessante. Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,20 ou 0,2. Tá bom? Da mesma forma, o 15. Então, agora eu vou ficar com 300 vezes 0,8, porque é 1 menos 0,20, vezes 1 menos 0,15, que é 0,85. 0,8 vezes 0,85 é igual a 0,68. Multiplicado por 300, eu vou ter um valor final de R$204, beleza? Então, esse vai ser, portanto, o valor que a Jussara irá pagar. Portanto, o valor final que Jussara pagou pelo vestido, considerando o desconto adicional do cupom, foi de R$204. Beleza? Vamos agora falar sobre fatoração por agrupamento. A fatoração por agrupamento, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Lembra que toda vez que eu quero trabalhar com a forma fatorada, eu quero escrever uma soma como sendo forma de produto. Então, nesse caso, o primeiro passo é agrupar os fatores comuns, beleza? Então, agrupei todos os valores que têm x. E aí, eu posso colocar o fator em comum em evidência. Então, x em evidência vai ficar quem? X vezes A mais B. E aqui também, ó, agrupei todos os valores que têm y. Então, vai ficar y vezes A mais B. Posso colocar agora quem em evidência, ó. Esse fator é comum e esse fator é comum. Então, colocando o AB como um fator comum, tirando o AB dessa parcela, sobra quem? X. Tirando o AB dessa segunda parcela, sobra o Y. Então, eu transformei essa soma nesse produto. A mais B vezes X mais Y. Vamos na prática. Então, eu tenho o seguinte exemplo. Fatorar 3ax mais 2b ao quadrado mais b ao quadrado x mais 6a. Então, vamos trabalhar primeiro com o fator, agrupando os fatores que tem A e os fatores que tem B, tá bom? Então, reorganizando, eu vou reescrever esse 6a ao lado do 3ax. Então, vai ficar 3ax mais 6a mais b ao quadrado x mais 2b. Quem é o fator comum aqui, ó? O 3a. Professor, mas aqui no 6 não tem 3a. Eu tenho que lembrar que o 6 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3a, tá bom? Então, observe que o fator comum é o 3a. Então, 3a vezes, tirando o 3a da primeira parcela, sobra x. 6a dividido por 3a dá 2. Então, vai ficar 3a vezes x mais 2, mais, aqui, ó, nessas duas parcelas, o fator comum é b ao quadrado. Então, colocando b ao quadrado em evidência, dividindo b ao quadrado por b ao quadrado x, dividido por b quadrado dá x, mais 2b quadrado dividido por b quadrado dá 2. Então, observe que agora o meu fator comum é exatamente x mais 2.
Então, escrevendo ele em evidência, retirando x mais 2, sobra 3a, mais, retirando x mais 2, sobra b ao quadrado. Então, eu peguei essa soma e transformei nesse produto. X mais 2 vezes 3a mais b ao quadrado. Essa seria a forma fatorada. Beleza? Fatoração, a diferença de dois quadrados, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um termo ao quadrado menos o outro termo ao quadrado, eu posso escrever isso como sendo o produto da soma pela diferença, tá bom? Olha o exemplo. O polinômio x ao quadrado menos 36 representa uma diferença de dois quadrados. Então, por quê? 36 é exatamente quem? 6 ao quadrado, né? Tudo bem? Então, 36 é 6 ao quadrado. E aí, x ao quadrado, né, é o x ao quadrado, mas eu posso escrever como sendo x vezes x. E o 6 aqui vai ficar 6 vezes 6. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente usar essa regrinha. A mais b vezes a menos b. Nesse caso, quem faz o papel do a? O x. Então, vai ficar x mais o b, que é o 36, que é 6. Então, x mais 6 vezes x menos 6. Essa seria a diferença de dois quadrados. Vou usar sempre quando? Quando eu tiver a diferença de dois valores que ao quadrado eu posso escrever dessa forma. Tá bom? Nesse caso, o x faz o papel do a e o 6 ao quadrado faz o papel do b, no caso 36. Resolvendo uma equação do segundo grau completa por fatoração. Aqui, a gente vai usar a ideia do quadrado perfeito. Quando que eu tenho um quadrado perfeito? Quando isso aqui acontece, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar a ao quadrado, mais duas vezes ab, mais b ao quadrado. Se for diferença, o sinal de positivo troca pelo sinal de negativo. Então, nós temos aqui, utilizando esse método desse matemático, acho que ele é hindu, se eu não me engano, o que acontece? Eu vou resolver utilizando a ideia de completar quadrados. Como que eu resolvo isso, professor? Eu vou passar esse cara, esse 8, para o outro lado da equação, porque eu quero transformar esse polinômio em um quadrado perfeito. Observe que 6 é a mesma coisa que quem? 2 vezes 3. Então, esse é o nosso polinômio, x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0, né? A nossa equação. Passa o 6 para o outro lado, ou 6 não, o 8, vai ficar x ao quadrado mais 6x é igual a menos 8. Então, aqui eu já começo a suspeitar. O que deveria acontecer para eu ter exatamente aquela regra? Esse 3 aqui, teria que aparecer ao quadrado, beleza? Então, vai ficar 3 ao quadrado é exatamente quem? 9. Então, eu vou somar 9 aos dois lados da equação. Então, somando 9 aos dois lados da equação, eu começo a ter um quadrado perfeito aqui no primeiro membro. X ao quadrado mais 2 vezes 3x mais 9. Ou seja, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 3, mais o quadrado do segundo, que é 9. E menos 8 mais 9 é igual a 1. Beleza. Então, isso aqui vai ser igual a 1, porque 3 ao quadrado é igual a 9, né? Então, 9 é igual a 3. E aqui eu posso escrever usando a ideia do quadrado perfeito. Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado é igual a 1. E aqui, esse quadrado, eu passo para o outro lado como raiz. Por isso, vai mais ou menos. Mais ou menos raiz quadrada de 1, que é quanto? 1. E observe, eu tenho aqui que x mais 3 é igual a 1, ou x mais 3 é igual a menos 1. Então, o que eu faço? Eu determino o valor do x. Então,
x vai ser igual a 1 menos 3, x é igual a menos 2, e aqui vai ficar x é igual a menos 1 menos 3, que x vai ser igual a menos 4. Beleza? Então, essa aqui é a nossa solução dessa equação. Toda vez que eu quero calcular completando quadrados. Eu tenho que observar exatamente o segundo termo. Vamos agora para a parte final da nossa revisão, que é falar do cilindro, né? O cilindro, geralmente, quando eu quero calcular o volume. Então, o cilindro é uma figura geométrica onde as suas bases são formadas por círculos e a diferença entre elas, ou seja, a distância entre elas, a gente vai chamar de altura. E para calcular o volume do cilindro, eu vou aplicar uma regrinha bem básica. É a base vezes a altura, né? Para calcular o volume do cilindro, é a base vezes a altura. Só que eu tenho que observar que a minha base, ela sempre será formada por círculos, né? Então, se eu quero calcular a área do círculo, como é que eu calculo a área do círculo? Porque é a área da base, ó. Eu sempre vou usar essa regra. Π vezes r ao quadrado. Essa daqui é a minha área da base. Ok? E isso eu vou multiplicar pela altura. Então, deixa eu só tirar essa altura daqui que não tem nada a ver. Então, eu vou pegar essa área da base e multiplicar pela altura, né, que seria a distância entre as bases. Ok? Então, ele dá aqui o nosso exemplo. Determine o volume do cilindro representado a seguir. Então, o raio da base, né, é 5 e a altura é 13. Então, eu posso substituir diretamente lá na nossa fórmula. Vou pegar o raio. Deixa eu lembrar uma coisa bem importante. O raio é a distância que sai do centro até a borda da circunferência aqui do círculo, tá bom? Quando eu tenho a distância inteira, isso não é o raio, é chamado de diâmetro. E o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá bom? Então, eu não quero o diâmetro e sim o raio. Por exemplo, se ao invés de ter colocado 5, a questão tivesse me colocado 10, eu tenho que lembrar que bem aqui, ó, eu vou dividir. Então, vai ficar 5 para cada lado. Eu não vou trabalhar com 10 e sim com o raio. Então, o raio é igual a 5. E aí eu vou substituir na minha regra. Quem vai ser? Π vezes o raio ao quadrado vezes a h, que é a altura. Então, π vezes quanto que é o raio? 5. 5 ao quadrado, 25. E aí eu multiplico por 13. Então, o volume vai ser igual a 325 π. Beleza? Então, esse aqui vai ser o volume. Eu tenho que tomar cuidado, às vezes, dependendo do autor da questão, ele pode dizer que o π vale 3,14 ou então dizer que vale 3, tá bom? Professor, mas e se ele perguntar outra coisa que não seja o volume? A regra vai ser o mesmo. Eu vou trabalhar sempre no que ele está faltando. Por exemplo, suponha que ele dê a área da base e te diga que o volume e peça a altura. Então, eu vou isolar a altura. Então, como é que ficaria a altura? A altura vai ser o volume dividido pela área da base. E aqui eu posso ir trabalhando essas variáveis matemáticas porque eu sei trabalhar com a equação. Beleza? Então, essa foi a nossa revisão, né? Lembramos um pouco sobre descontos sucessivos. Também falamos um pouco sobre o volume do cilindro. Também falamos um pouco pelo método de completar quadrados, né? E a fatoração por agrupamento. Beleza? Então, espero vocês no nosso próximo encontro.